Você sabe que é da natureza humana tentar entender como tudo ao nosso redor funciona. Ao longo da história, essa curiosidade permitiu que a humanidade aproveitasse melhor o ambiente em que vive e alcançasse um nível tecnológico tão avançado. Mesmo assim, ainda existem inúmeros mistérios e fenômenos estranhos que desafiam qualquer explicação lógica. De formações geológicas intrigantes até locais arqueológicos misteriosos, há lugares que continuam deixando cientistas do mundo inteiro completamente intrigados. Então, no vídeo de hoje, exploraremos lugares misteriosos que a ciência ainda não consegue explicar completamente. Número 11. Devil's Kettle, Minnesota. O Parque Estadual Judge Sierra Magny, em Minnesota, é conhecido por suas trilhas, áreas de camping e pela natureza preservada. Mas existe uma atração específica que transformou o lugar em um dos pontos mais misteriosos dos Estados Unidos. Uma cachoeira chamada Devil's Kettle. O motivo da fama não é apenas a beleza impressionante da cachoeira, mas sim o mistério envolvendo a água que passa por ela. O rio Brulé atravessa o parque normalmente, mas pouco antes da queda d'água, aproximadamente metade do volume do rio desaparece dentro de um enorme buraco conhecido como a Chaleira do Diabo. A outra metade continua seguindo o curso natural da cachoeira e do rio. A grande pergunta é: para onde segue toda a água que desaparece naquele buraco? Ao longo dos anos, inúmeras tentativas aconteceram para resolver esse mistério. Pesquisadores já realizaram testes com corantes, lançaram rastreadores por sistema de posicionamento global e até jogaram objetos como troncos e bolas de ping-pong dentro do buraco, na esperança de encontrá-los em outro lugar. Mas nada reaparece. Todos os objetos simplesmente desaparecem sem deixar vestígios. Isso alimentou rumores sobre túneis subterrâneos gigantescos e cavernas escondidas sob a região. O mais estranho é que, alguns metros adiante no curso do rio, o fluxo de água aumenta significativamente. Isso sugere que praticamente toda a água que desaparece acaba retornando ao rio em algum ponto. Porém, nenhum dos objetos lançados no buraco jamais apareceu novamente. Isso indica que a água provavelmente percorre um trajeto subterrâneo extremamente complexo, algo que a tecnologia atual ainda não consegue mapear completamente nem entender de forma definitiva. Número 10. Al-Nasla, Arábia Saudita. A Arábia Saudita possui alguns dos desertos mais impressionantes e preservados do planeta. Embora a ciência já compreenda como a maioria das formações rochosas desérticas surge, existe uma estrutura que continua intrigando especialistas até hoje. Cerca de 50 quilômetros ao sul do oásis de Taima, fica a famosa rocha de Al-Nasla. Ela é feita de arenito, possui aproximadamente 6 metros de altura e 9 metros de largura, permanecendo perfeitamente equilibrada apesar de pesar várias toneladas. Isso já seria impressionante por si só, mas existe um detalhe ainda mais estranho. A enorme rocha está dividida ao meio por uma fenda extremamente precisa e quase perfeitamente simétrica. A divisão é tão exata que muitas pessoas acreditam que ela só poderia ter surgido artificialmente, talvez por alguma civilização antiga avançada. No entanto, até hoje nenhuma evidência concreta de intervenção humana apareceu. A explicação mais aceita pelos geólogos é que a fenda surgiu naturalmente, devido ao estresse acumulado no arenito ao longo de milhões de anos. Processos como atividade tectônica, erosão e desgaste climático teriam provocado rachaduras seguindo linhas naturais de falha da rocha. Segundo essa teoria, a divisão perfeitamente reta seria apenas o resultado improvável de condições geológicas muito específicas somadas à ação lenta da natureza. Mesmo assim, muita gente continua desconfiando dessa explicação. Al-Nasla se tornou um destino popular entre exploradores, geólogos e turistas curiosos que querem ver pessoalmente a formação. O mais impressionante é que a rocha parece prestes a cair a qualquer momento, apesar de permanecer em pé há séculos. Além disso, a região é extremamente rica em história antiga, cheia de inscrições rupestres e sítios arqueológicos com milhares de anos. Alguns pesquisadores acreditam que a pedra dividida pode ter tido importância em rituais e cerimônias antigas, embora isso também ainda não tenha comprovação. Número 9. Estrela de Thebe. Os avanços tecnológicos das últimas décadas permitiram que a humanidade observasse o espaço de maneiras que antes eram impossíveis. E quanto mais observamos o universo, mais descobrimos fenômenos que parecem desafiar toda a lógica conhecida. Uma das formas utilizadas para detectar planetas ao redor de estrelas distantes é medir a quantidade de luz emitida por elas. Quando ocorre uma pequena diminuição no brilho,
Isso pode indicar que um planeta passou na frente da estrela temporariamente. No caso do nosso Sol, por exemplo, a luminosidade diminuiria apenas alguns poucos por cento se Júpiter passasse diante dele. Mas cientistas encontraram uma estrela cujo brilho varia de forma muito mais extrema, levantando uma pergunta assustadora. O que poderia ser grande o bastante para causar algo assim? Essa estrela ficou conhecida como Estrela de Thebe, embora seu nome oficial seja a identificação do catálogo de entrada Kepler 8462852. Ela está localizada na constelação de Cisne, a aproximadamente 1.400 anos-luz da Terra. A estrela recebeu observação pela primeira vez durante a missão do telescópio espacial Kepler, da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço dos Estados Unidos, que monitorava milhares de estrelas em busca de exoplanetas. Enquanto estrelas comuns apresentam pequenas quedas de brilho causadas pela passagem de planetas, a estrela de Thebe chegou a registrar reduções superiores a 20% em sua luminosidade. A natureza irregular e imprevisível dessas oscilações despertou teorias extremamente variadas e chamou a atenção tanto dos cientistas quanto do público. Algumas hipóteses falavam em enormes nuvens de cometas ou cinturões de asteroides. Outras, muito mais ousadas, sugeriam a existência de megaestruturas alienígenas chamadas esferas de Dyson, construções gigantescas criadas por civilizações avançadas para capturar a energia de uma estrela inteira. Embora essa ideia tenha empolgado muita gente, a comunidade científica recebeu a teoria com bastante ceticismo. Astrônomos e astrofísicos continuaram investigando o fenômeno usando telescópios terrestres e equipamentos mais modernos. Hoje, a explicação mais provável é que as variações de brilho sejam causadas por grandes nuvens de poeira e detritos espaciais orbitando a estrela. Mesmo assim, a origem exata desse material continua sendo um mistério sem solução definitiva. Número 8. Estrutura de Richat, Mauritânia. A estrutura de Richat, muitas vezes chamada de Olho do Saara, é uma gigantesca formação geológica localizada no meio do deserto da Mauritânia, no oeste da África. Vista do alto, ela parece uma enorme depressão circular com aproximadamente 40 quilômetros de diâmetro. A formação é composta por vários anéis concêntricos feitos de camadas alternadas de rochas sedimentares. As camadas centrais contêm rochas mais antigas, enquanto os anéis externos são formados por materiais mais recentes. Do nível do solo, a estrutura é tão enorme que muitas vezes é impossível perceber que você está dentro dela. As únicas pistas são pequenas mudanças nas cores e nos tipos de rocha espalhados pela paisagem. Inicialmente, os cientistas acreditavam que o local seria uma gigantesca cratera, causada pelo impacto de um meteorito vindo do espaço. Mas estudos posteriores mostraram que a formação é, na verdade, um tipo raro de estrutura geológica conhecida como domo ou anticlinal. Segundo essa explicação, o Olho do Saara teria surgido pelo lento movimento de elevação da crosta terrestre ao longo de milhões de anos, dobrando e deformando as camadas de rocha até formar o padrão circular observado hoje. Mesmo assim, existe um problema nessa teoria: o enorme círculo central. Essa depressão continua intrigando geólogos há décadas. Durante muito tempo acreditou-se que ela tivesse surgido apenas por erosão causada pelo vento e pela água. Porém, pesquisas mais recentes indicam que isso talvez não seja suficiente para explicar o formato e o tamanho da estrutura. Hoje, alguns cientistas suspeitam que o centro possa ter surgido por atividade vulcânica e hidrotermal, seguida de colapso e erosão ao longo do tempo. Nada disso recebeu comprovação de forma definitiva até agora. Ainda serão necessários muitos estudos para compreender completamente uma das formações naturais mais impressionantes e alienígenas da Terra. Inclusive, devido à semelhança da região com paisagens marcianas, o local já recebeu sugestão como área de testes para veículos exploradores destinados a futuras missões em Marte. Número 7. Mar dos Sargassos, Oceano Atlântico. Ainda existe muito que não entendemos sobre os oceanos do planeta. Pesquisas modernas mostraram que aquilo que antes parecia apenas uma massa gigantesca de água misturada, na verdade é formado por regiões completamente diferentes entre si, com temperaturas, níveis de salinidade e concentrações de oxigênio distintos. Um dos exemplos mais curiosos disso é o Mar dos Sargassos. Localizado no Oceano Atlântico Norte, ele é famoso por suas águas azul-cobalto e pelas enormes quantidades de algas marrons flutuantes chamadas sargaço. A região cobre aproximadamente 4 milhões de quilômetros quadrados e é extremamente incomum porque não possui litoral definido. Em vez disso, ela é cercada por 4 grandes correntes oceânicas: a corrente do Atlântico Norte ao norte, a corrente das Canárias ao leste, a corrente equatorial norte ao sul e a corrente das Antilhas ao oeste.
Essas correntes formam um gigantesco redemoinho oceânico conhecido como Giro Subtropical do Atlântico Norte, que acaba aprisionando algas e detritos flutuantes dentro da área. A característica mais visível do mar são justamente as massas de sargaço espalhadas pela superfície. Essas formações servem como habitat essencial para inúmeras espécies marinhas, incluindo peixes, tartarugas e diversos invertebrados. As próprias algas possuem adaptações especiais para sobreviver nesse ambiente. Pequenas bolsas cheias de gás ajudam o sargaço a permanecer flutuando na superfície da água. O Mar dos Sargassos também funciona como local de reprodução para várias espécies migratórias, incluindo as enguias europeias e americanas. Esses animais nascem na região e suas larvas viajam pelas correntes oceânicas até chegarem aos continentes. Depois de adultas, retornam ao mar para reiniciar o ciclo. Por conter tanta vida, o Mar dos Sargassos possui enorme importância para o ecossistema global, influenciando desde a produção de oxigênio até a sobrevivência de inúmeras espécies marinhas. O problema é que ainda sabemos muito pouco sobre ele. Os cientistas não entendem completamente como o mar surgiu, porque ele continua existindo, nem quais estruturas são fundamentais para manter seu equilíbrio ecológico. Essa falta de conhecimento dificulta a compreensão do impacto causado pelas atividades humanas na região. O Mar dos Sargassos, por exemplo, abriga parte da gigantesca mancha de lixo plástico do Atlântico Norte e apresenta níveis alarmantes de poluição. Além disso, micro-organismos capazes de consumir plástico já apareceram ali. Pesquisadores esperam que um entendimento mais profundo da região ajude não apenas a proteger o Mar dos Sargassos, mas também a desenvolver soluções para problemas ambientais semelhantes em outras partes do mundo. Número 6. Monte Votovara, Rússia. Nas profundezas da remota região da Carélia, na Rússia, existe uma montanha cercada por lendas e mistérios, o Monte Votovara. Com aproximadamente 417 metros de altura, ele é o ponto mais elevado da região e fica extremamente isolado. O assentamento humano mais próximo está a cerca de 20 quilômetros de distância. Mesmo assim, a montanha se tornou conhecida como um dos lugares mais misteriosos do país, por causa de suas formações rochosas incomuns, chamadas de cogumelos de pedra. São enormes rochas em formato de cogumelo, algumas chegando a 9 metros de altura, equilibradas de forma aparentemente impossível sobre bases extremamente estreitas. Durante muito tempo, acreditou-se que essas estruturas seriam artificiais, construídas por antigas civilizações que viveram na região séculos ou até milhares de anos atrás. Mas pesquisas recentes começaram a indicar que elas podem ter surgido naturalmente, embora o processo exato ainda seja desconhecido. A teoria principal afirma que os cogumelos de pedra surgiram durante a última era glacial. Conforme as geleiras avançavam e recuavam, exerciam enorme pressão sobre as rochas subterrâneas, causando rachaduras e erosão ao longo de milhares de anos. As partes mais frágeis das rochas teriam sido desgastadas, deixando apenas as estruturas resistentes em formato de cogumelo. Outra hipótese sugere que terremotos ou rios subterrâneos possam ter ajudado a esculpir as formações. Os povos carelianos e Sami, no entanto, enxergam o Monte Votovara de forma muito diferente. Há muito tempo eles consideram a montanha um local sagrado, e acreditam que os cogumelos de pedra possuem significado espiritual. Segundo as lendas locais, essas formações teriam surgido por gigantes que um dia caminharam pela região, e muitos acreditam que elas ainda possuem propriedades mágicas até hoje. Número 5. Luzes de Hesdalen, Noruega. Existem muitos lugares no mundo onde pessoas relatam ver luzes estranhas no céu, mas na maioria das vezes, esses avistamentos nem sequer podem ser comprovados com segurança. Na Noruega, porém, existe um lugar onde orbes luminosos realmente aparecem e já são documentados há décadas. Mesmo assim, ninguém conseguiu explicar totalmente o fenômeno. Elas são chamadas de luzes de Hesdalen, porque surgem no remoto vale de Hesdalen. Normalmente aparecem como esferas brilhantes ou flashes alongados de luz, pairando e se movendo rapidamente pelo céu noturno. É um dos casos mais bem documentados de fenômeno aéreo não identificado no mundo, e por isso, costuma ser associado a relatos de objetos voadores não identificados. Os primeiros avistamentos confirmados datam do início da década de 1980, embora alguns relatos afirmem que as luzes já eram vistas desde a década de 1930, e elas não acontecem apenas de vez em quando. Em certos períodos, moradores relataram aparições quase todas as noites. Por causa disso, cientistas instalaram câmeras, espectrógrafos, magnetômetros e radares para estudar o fenômeno. As luzes já receberam registro em vídeo e por equipamentos científicos, mas sua origem continua incerta.
Uma das hipóteses sugere que elas sejam formadas por gás ionizado, ou plasma gerado por atividade geológica na região. O vale possui grandes depósitos de minerais metálicos, que poderiam contribuir para a formação dessas luzes. Outra possibilidade envolve a piezoeletricidade, um fenômeno em que certos minerais produzem carga elétrica quando sofrem pressão mecânica. As características geológicas do vale e pequenos movimentos nas rochas poderiam gerar descargas elétricas capazes de criar os brilhos observados. Por enquanto, nenhuma dessas explicações recebeu confirmação de forma definitiva. Sem uma resposta clara, Hessdalen se tornou um destino popular para entusiastas de objetos voadores não identificados e curiosos que querem ver o fenômeno pessoalmente. Mesmo que um dia o mistério seja resolvido, o vale provavelmente continuará atraindo pessoas fascinadas por fenômenos estranhos como esse. Número 4. Mar do Diabo, Oceano Pacífico. Quase todo mundo conhece a lenda do Triângulo das Bermudas, uma região onde navios e aviões supostamente sofreram efeitos de luzes estranhas, falhas inexplicáveis e desaparecimentos misteriosos durante séculos. Mas essa não é a única área oceânica ligada a histórias desse tipo. Existe outra região conhecida como Mar do Diabo, ou Triângulo do Dragão, localizada no Oceano Pacífico, entre a costa do Japão, a ilha de Guam e as Ilhas Bonin. Assim como o Triângulo das Bermudas, esse lugar é cercado por lendas envolvendo o desaparecimento de embarcações e aeronaves. Uma das histórias mais famosas associadas à região é a do navio dos Estados Unidos Cyclops, um enorme navio cargueiro da Marinha dos Estados Unidos que desapareceu sem deixar rastros em 1918. A embarcação, junto com seus 309 tripulantes, sumiu sem enviar nenhum pedido de socorro, criando um dos maiores mistérios marítimos da história. Até hoje, o destino do navio dos Estados Unidos Cyclops permanece desconhecido. Além dos desaparecimentos, há relatos de anomalias magnéticas, bússolas funcionando de forma errática, falhas em equipamentos eletrônicos e luzes estranhas no céu. Essas histórias alimentaram teorias envolvendo forças sobrenaturais, vulcões submarinos e até atividade extraterrestre. As explicações científicas variam bastante e normalmente dependem do caso analisado. Alguns especialistas associam os desaparecimentos ao clima imprevisível da região, incluindo tempestades repentinas, tufões e trombas d'água. As anomalias magnéticas, por sua vez, podem estar ligadas a características geológicas do fundo do mar, como vulcões submarinos e falhas tectônicas. Para tornar tudo ainda mais interessante, o Mar do Diabo fica relativamente próximo da Fossa das Marianas, uma das regiões mais profundas do planeta. Essa área também possui seus próprios mistérios, incluindo cavernas submarinas pouco exploradas e fontes hidrotermais. Quando somamos a profundidade extrema, a atividade geológica e as condições climáticas desafiadoras, fica mais fácil entender por que tantos fenômenos incomuns podem ser relatados nessa parte do oceano. Número 3. A tempestade hexagonal de Saturno. Sendo o segundo maior planeta do Sistema Solar e aquele com os anéis mais impressionantes já observados, Saturno sempre despertou enorme interesse entre os cientistas. Quanto mais os pesquisadores estudam o planeta, mais estranho ele parece se tornar. E existe algo no polo norte de Saturno que até hoje desafia completamente a ciência. O fenômeno recebeu observação pela primeira vez pelas sondas Voyager no início da década de 1980. Depois disso, outras missões espaciais também registraram a estrutura ao longo dos anos. No polo norte do planeta existe uma gigantesca tempestade permanente com um formato quase perfeitamente hexagonal. Ela possui aproximadamente 32 mil quilômetros de diâmetro, algo equivalente a cerca de 2,5 vezes o tamanho da Terra. Acredita-se que o formato seja criado pelos poderosos jatos de vento da atmosfera de Saturno, onde as correntes podem atingir velocidades superiores a 320 km por hora. Esses ventos formariam um padrão de 6 lados que gira sincronizado com o interior do planeta, completando uma rotação em cerca de 10 horas e 39 minutos. Mas essa ainda é apenas a principal teoria. Outra hipótese sugere que o hexágono seja resultado da interação entre diferentes camadas atmosféricas de Saturno e a velocidade de rotação do planeta. Como Saturno gira em velocidades diferentes dependendo da latitude, isso poderia criar padrões de ondas estáveis capazes de formar a figura hexagonal. Também existe a ideia de que o fenômeno esteja ligado ao efeito Coriolis, causado pela rotação do planeta e pelo movimento da atmosfera. Esse efeito pode gerar formas poligonais em fluidos rotativos, e talvez seja responsável pelo padrão observado. A missão Cassini-Huygens, que orbitou Saturno entre 2004 e 2017, forneceu uma enorme quantidade de dados e imagens detalhadas da tempestade hexagonal. Graças a ela,
os cientistas conseguiram entender muito melhor a atmosfera de Saturno e a dinâmica climática do planeta. Mesmo assim, várias perguntas continuam sem resposta. Uma delas é o motivo de a tempestade apresentar diferentes cores em suas nuvens, variando entre azul profundo, dourado e bege. Isso mostra que ainda temos muito a descobrir sobre o próprio sistema solar, mesmo enquanto tentamos explorar regiões cada vez mais distantes do universo. Talvez futuras missões finalmente revelem as respostas para esse fenômeno impressionante. Número 2. O zumbido de Taos, Novo México. A cidade de Taos, no estado do Novo México, parece um lugar comum para a maioria das pessoas que passam por lá. Mas alguns moradores afirmam ouvir um som estranho e persistente conhecido como o zumbido de Taos. O som geralmente é descrito como um ruído grave parecido com um motor diesel funcionando à distância ou o barulho contínuo de um subwoofer. As pessoas que conseguem ouvi-lo frequentemente relatam vibrações no corpo e uma sensação constante de desconforto. O mais estranho é que nem todos conseguem escutar o som, e aqueles que ouvem normalmente não conseguem identificar de onde ele vem. Os primeiros relatos surgiram no início da década de 1990, quando moradores começaram a reclamar de um ruído de baixa frequência incessante. Com o passar dos anos, o fenômeno ganhou a atenção da mídia e despertou enorme curiosidade. Diversas técnicas científicas já receberam uso para tentar descobrir sua origem, incluindo medições acústicas, estudos sonoros detalhados e até investigações conduzidas por órgãos governamentais. Mesmo assim, nenhuma fonte definitiva apareceu. Algumas teorias afirmam que o zumbido poderia ser causado por máquinas industriais, operações de mineração ou atividades militares na região. Porém, nenhuma investigação conseguiu ligar o fenômeno a uma fonte humana específica. Outros pesquisadores acreditam que ele possa estar relacionado a processos naturais, como atividade sísmica ou movimentação de fluidos subterrâneos. Também existe a possibilidade de o zumbido sequer existir fisicamente. Alguns cientistas investigaram se tudo poderia ser resultado de fatores psicológicos ou até histeria coletiva. Mas, novamente, nenhuma prova conclusiva apareceu. O maior problema é que, para as pessoas afetadas, o fenômeno pode ter consequências muito sérias. Muitos relatam dificuldade para dormir, aumento do estresse e impactos significativos na qualidade de vida. Até que uma explicação definitiva seja descoberta, algumas pessoas acreditam que a única solução real seja simplesmente se mudar para longe da região. Número 1. Linhas de Nazca, Peru. Civilizações antigas ao redor do mundo criaram enormes geóglifos espalhados pela paisagem, mas talvez nenhum deles seja tão misterioso quanto as linhas de Nazca, no Peru. O local é formado por centenas de desenhos gigantescos e extremamente detalhados, variando desde figuras geométricas simples até representações complexas de animais, plantas e formas humanoides. As linhas ocupam uma área de aproximadamente 450 km² e foram criadas pelo povo Nazca, que viveu na região entre 200 a.C. e 600 d.C. Para produzir os desenhos, eles removeram as pedras avermelhadas cobertas de óxido de ferro que recobriam o deserto, revelando o solo mais claro logo abaixo. Graças ao clima extremamente seco e estável da região, os geóglifos permaneceram preservados por mais de 1000 anos. Entre as figuras mais famosas estão o beija-flor, a aranha, o macaco e o condor. Mas talvez a mais intrigante seja uma figura conhecida como o astronauta, ou o homem do espaço, que chama a atenção por parecer alguém usando um traje espacial. O verdadeiro propósito das linhas continua sendo motivo de debate entre estudiosos. Alguns acreditam que elas possuíam importância cerimonial, religiosa ou astronômica para o povo Nazca. Outros sugerem que funcionavam como parte de sistemas rituais ligados à água e à irrigação. Também existe a hipótese de que as linhas tivessem uso como calendário astronômico ou como uma forma de comunicação com divindades celestiais. Mas existe um detalhe particularmente estranho. As figuras são vistas muito melhor do céu. O problema é que, na época em que surgiram, não existia nenhuma tecnologia conhecida que permitisse observar os desenhos daquela altura. Então, como o povo Nazca conseguiu planejar e executar obras tão gigantescas, enxergando tudo apenas do nível do solo? Essa é uma pergunta que continua intrigando arqueólogos até hoje, e faz muita gente se perguntar se civilizações antigas possuíam conhecimentos ou tecnologias que acabaram perdidos ao longo da história. Até a próxima, pessoal, e obrigado aos membros do canal.